Ai, que susto, achei que foi só comigo o negócio, porque escreveu uma mensagem diferente aqui na tela, começou a falar não sei o quê. Eu falei assim, que é isso? Oi, gente, voltamos. Eu tava escrevendo no chat assim, ó, falta 1 minuto, caiu. E aí Olha o meu só. trem caiu aqui, não conseguia linkar, voltar. Oh, Jesus. Agora Ô, voltamos. Paulo, você pode retomar a sua fala, Paulo, por volta. gentileza? Claro, vamos lá, com casos de cultura. Almira Cristina Rocha, a Joyce e a doutora Anaí. Ai, tô tão plena ultimamente. Cansado que eu não tenho nem força para brigar mais. Ah, mas quem disse que ela só briga? Brincadeiras à parte. Pessoal, então, resumindo, né? Então, se não houver dispositivo legal que recuse, eu não veria problemas, né, desses pequenos gastos ou com o pedalinho ou com a biblioteca. Um exemplo, mesmo porque a biblioteca ela faz parte do setorial creio eu, de literatura, então seria até né, uma coisa que beneficiaria o próprio setorial. O pedalinho, idem, né, do setorial que for pertencente. E agora, o elevador, acho que é um gasto que ia onerar muito fundo e realmente, aí nesse caso, ia acabar comprometendo um fomento maior para as questões dos artistas mesmo, né? De expor a sua arte e tal. Então, é nesse sentido. Mas aí, como disse o Machado e não sei, não lembro mais quem disse aí, depende muito da lei, né? Então, só para colocar aqui que essa seria a minha opinião nesse sentido. É, Obrigado. gratidão. Só para quem está chegando aqui na nossa reunião não entendeu a relação, na verdade a gente sempre entra uns minutinhos antes e o conselho ele tem dentro do regimento, ele faz uma primeira chamada, depois de 15 minutos exerce a segunda chamada, que daí a gente inicia a sessão. Nesse tempinho a gente está aqui hoje com a Clarissa, né, participando como convidada, visitante, e ela trouxe a questão, né, que o nosso centro de convenções, professor Dr. Fausto Vitorelli, ele existe, né, uma grande questão nele, que é a acessibilidade, né? Todo mundo que conhece esse espaço sabe que ele é contemplado por um grande palco, uma plateia numerosa, tem um hall de entrada ali e também tem o piso superior, onde é exercitado exposições de artes e entre outras atividades que precisam de um espaço mais aberto, né? Enfim, a grande questão aí é que ele tem 2 lances de escada e a Clarissa levou essa questão para o secretário municipal de cultura, que hoje não conseguiu estar presente, mas como uma preocupação, né? Até porque, inclusive, estão acontecendo contrapartidas da Lei Aldir Blanc, que ela também é uma proponente do setorial de artes visuais, então ela vai expor, né, seu trabalho, e a gente cai num dilema, num conflito de como pessoas que possuem limitações, seja por qual natureza for, conseguiu acesso para o segundo piso. Eu saliento também que, ao meu ver, não é só esse o problema desse prédio. Eu já falei também, acho que pessoalmente, sobre a escada de entrada, né? Ali para o público em geral, e não existe uma rampa de acesso para cadeirante ali na frontal, ela é lateral. Então, isso quando foi construído, no ano que ele foi, não haviam esses grandes questionamentos, essas grandes problematizações acerca da inclusão e suas estruturas. Hoje isso é mais latente, graças a Deus, né, que a gente está numa frente que existem cobranças. Então, ao meu ver, além de um elevador, como a Clarissa sugeriu para o secretário, que tem que ser adaptado dentro do centro de convenções, para levar as pessoas ao segundo piso, ou uma cadeira também adaptada ao corrimão da escada, há que se pensar também nessa entrada frontal aí do centro de convenções, porque também trabalhamos a questão da inclusão, né? Não é justo que um cadeirante chegue ali à frente, ele tenha que dar a volta pela lateral do prédio e para entrar de uma maneira diferente dos outros. Isso deixa de ser inclusão, né? Precisa ser trabalhado. Mas isso foi só um adendo aí para o pessoal entender o porquê que surgiu o comentário em relação à biblioteca Pedalinho e depois entrou a questão do elevador, né, que a gente conversou alguns minutinhos antes, depois a gente até abre palavra para a Clarissa também, falar acerca disso, que ela teve um contato maior com o secretário de Cultura, acredito que ela traga um olhar mais concreto do que aconteceu nessa conversa, né? Embora o nosso plano de cultura, como eu disse para ela, ele já prevê, né, essas adequações, adaptações, sobre prédios, projetos, tarefas, enfim. E é isso. Joyce? Pessoal, enquanto o Paulo estava trazendo aí essa questão, eu fui olhar nossa lei, o que ela fala. E aí aqui, ó,
no artigo 50 da Lei do Sistema Municipal de Cultura, fala que o Fundo Municipal de Cultura se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado de São Paulo. Aí, no parágrafo único, vem: é vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Cultura, FMC, com despesas de manutenção administrativa dos governos municipal, estadual e federal. Joyce, eu perdi só esse finalzinho, que eu fui dar atenção aqui no trabalho com o telefonema. O que você falou? Eu vi até os projetos, programas e ações. Ah, tá. Implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado de São Paulo. Depois traz aqui no parágrafo único: é vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Cultura, FMC, com despesas de manutenção administrativa dos governos municipal, estadual e federal. Artigo 50 da Lei 4.522 de 2013. Então, gente, não pode gastar o dinheiro do fundo com nenhum tipo de despesa de manutenção administrativa. Então, cai por terra aí a questão dessa ideia para a biblioteca, pedalinho. Isso? Tem a questão do Sim. elevador, né? Sim. Eu me lembrava desse nome, manutenção administrativa. Eu sabia que tinha alguma coisa de administrativo no meio, mas era isso que eu não lembrava. É exatamente isso aí mesmo que ela acabou de ler. Eu vou pedir para os conselheiros, abro para votação. Eu queria abrir a palavra para a Clarissa também, que eu acho que para ela é importante trazer a fala que teve com o secretário e também essa reflexão que a gente teve brevemente aqui. A Joyce rapidamente já caçou a lei e achou aí, né, esse amparo, né, do que fala em relação a isso. Eu gostaria de saber o pessoal, os conselheiros aprovam a Clarissa se colocar, tudo bem? Se alguém tiver alguma objeção, se manifeste. Tudo bem? Então, abrimos a palavra para a Clarissa. Olá, todo mundo aí que chegou depois, boa tarde. Eu conversei mais sobre a minha contrapartida e brevemente sobre algumas questões da cultura aqui no município. E aí ele disse que a questão é porque não há dinheiro, que ele está ciente de várias coisas que precisam ser feitas, algumas coisas ele está fazendo, mas que outras coisas ele não está fazendo porque não tem dinheiro. E aí eu falei sobre a questão do 1%, que deve ser por lei, né, depois que Pirassununga começou a fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, ela tem, eu acho que é dever, né? 1% da arrecadação total do município tem que ser destinada para a Secretaria de Cultura. Agora, eu não entendi se esse 1% é só para cultura ou se é para cultura e turismo. Porque eu tinha entendido na época da organização do conselho que era 1% apenas para a cultura. E aí eu gostaria depois que a Joyce ou quem tem mais acesso a isso deixasse isso mais claro. E aí, então, eu falei com ele que eu estava sabendo que tem vários vereadores, enfim, conseguindo dinheiro para fazer praças, que eu acho bacana, enfim, para fazer novas quadras de futebol, eu acho, e outras coisas. E aí eu falei, então, por que não é possível que o vereador consiga aí, não sei, 100 mil reais ou 200 mil reais? Qual é o gasto, né, necessário? E aí eu falei, ele falou para mim que é uma luta da sociedade, e daí eu disse que eu ia falar com o vereador, e eu marquei uma reunião amanhã cedo para falar com o vereador sobre isso. Que bacana. Até vou ressaltar e agora novamente. Eu vou falar sobre a questão do pedalinho também, porque a população, eu tenho visto assim, que estão muito felizes com... eu vejo sempre assim nas redes sociais que eles estão assim, todo mundo elogiando e tal. Eu acho que é uma questão muito legal para o lazer do povo aqui da cidade, então eu vou colocar isso para o vereador também. Exatamente. A gente está numa fase ainda muito difícil em relação à pandemia, então as pessoas já estão valorizando cada tipo de ação que possibilite, né, esse encontro, esse prazer, principalmente em relação ao lazer, ao passeio.
Eu ressalto aqui, até orientei a Clarissa, né, antes da gente iniciar a reunião, que a gente tem um documento, né, chamado o Plano Municipal de Cultura, que nele contém, né, as metas e ações que a gente já fez em reuniões passadas, uma a uma, né, dizendo que o que tem, né, pensado aí pela sociedade civil, junto com o poder público, quando foi elaborado esse plano, e que nele também contém esses indicativos de reforma de instrumentos públicos, adequações de espaços, projetos, etc, etc. Então, isso pode ser, inclusive, mostrado para os vereadores, porque, né, é um documento muito sério, o plano de cultura, ele é elaborado coletivamente, mas ele é assinado pelo executivo da cidade, ou seja, embora ele tenha sido construído em outrora, o prefeito que entra, ele assume isso, uma vez que ele é o executivo, então precisa fazer valer e concretizar as metas desse plano. E quando ele não acontece, Então, nós vamos ter que Almir, questionar. desculpe-me. Termina aí, eu só vou fazer mais uma colocação depois. Uhum. Então, e é isso, assim, eu acredito que tenha que ser relembrado a essas figuras públicas que representam a nossa sociedade, que no caso aí são os vereadores, prefeitos, secretários, quando eles entram nesse poder eleito pelo público, eles já entram com as suas propostas, planos de governo. No entanto, já existem algumas ferramentas que já estão documentadas e aprovadas pela própria Câmara Municipal de Vereadores, como o Plano Municipal de Cultura, o turismo também tem o seu e as outras secretarias, e assim por diante, onde choca algumas coisas que às vezes do plano de trabalho deles ainda não encontram com um plano que a gente já existe, né? E também de mais a mais, assim, ressaltar que o conselho está para apoiar, né, qualquer ação que seja para propiciar a arte, a cultura, e reforçar, porque quando você diz que o vereador está conseguindo verbas para reformar uma praça, para construir uma praça. Eu tive outras ações, porque eu também trabalho dentro do setor público. Nós tivemos propagações de leis aí, né, criação de leis que fala sobre o bullying, sobre o maus trato de pessoas com deficiência. Então, a gente trabalha em cima disso. Por que eles não criam nada para a cultura? Por que eles não conseguem verbas para a cultura? Eu acredito que precisa existir um exercício aí desses representantes observarem o consumo integral da cultura na cidade. Ou seja, o pedalinho abriu agora, as pessoas estão consumindo, então a gente começa a ver a cultura novamente se manifestar. Ainda está numa fase muito, né, delicada, né, porque não pode aglomerar tanto, enfim, você também é uma proponente de artes visuais, você vai fazer uma exposição que você sabe a limitação que vai ter, assim, se o público era 100%, talvez caia para 50% ou menos, né, do que você pensou, por conta de preservar aí a aglomeração e os contatos, né, pessoais. Então, assim, quando eu vejo que eles não conseguem coisas para a cultura, é porque eu acho que eles não têm interesse mesmo. Não tem, porque se tivesse já teria conseguido e dito, porque eu, como um vereador, ia ter o prazer de dizer que eu consegui reformas para teatro, para centro de convenções, teatro de arena, projetos, espetáculos de oficinas e ações culturais. Então, se elas não aparecem, é porque não houve interesse deles. Almir, só retomando uma coisa que eu acho que a gente tem que... Eu não sei assim, se fazer depois uma reunião sobre isso, porque eu percebo que é recorrente essa fala de que não há dinheiro, né? Mas assim, se a lei federal, né, que era esse Sistema Nacional de Cultura, não estava falando do Sistema Nacional de Cultura e Turismo, ela prevê 1% para investir na cultura, eu acredito que folha de pagamento entra em outras despesas lá da prefeitura, que seria folha de pagamento. Então, eu acho que assim, tem que saber exatamente esse 1%. Eu não sei se o município arrecada aqui 300 milhões por ano. Então, 1% seriam 3 milhões por ano. Se esse dinheiro não tem que ser exatamente para fomentar e valorizar a cultura, o desenvolvimento da cultura nacional, da cultura local, não é? Sim, sim. Estou anotando aqui. Então, eu acho que a gente saber exatamente qual é esse dinheiro, e aí, a partir disso, a gente tem como falar, não tem dinheiro? Então, esses 3 milhões, eu quero eu quero um documento aqui, um extrato, não sei como falar, para me dizer desses 3 milhões, quanto que foi investido aqui no fomento à cultura do nosso município? Cadê as notas fiscais?
Cadê a contrapartida? Porque, assim, sempre a conversa, desde, sei lá, desde 2009, que eu comecei a ir atrás mais, assim, com afinco dessa questão da cultura aqui no município, que é a mesma história, não há verba. Eu até vou pedir para trazer um rebate à sua fala. O Paulo, ele está aqui presente, se ele me permite. Eu acho que ele entende bem dessa questão financeira, dessa distribuição, dessas rubricas, enfim, tem um monte de nomes técnicos que eu não entendo, né? Tem quem trabalha ou trabalhou na área entende muito melhor. Eu acho que vai responder um pouco dessa dúvida sua, e em seguida eu vou pedir para a gente caminhar com a reunião, para a gente dar conta do que precisa ser feito. Depois, se sobrar tempo, também a gente retoma essa reflexão sem problemas, até porque agora às 5 a Joyce precisa sair do prédio da Secretaria de Cultura, porque fecha às 17 horas, e ela precisa fazer o translado para continuar a reunião da casa dela. Ô Paulo, você pode dar um alô sobre isso? Oi, presidente. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar. Eu realmente não conheço essa lei, mas posso vir a me informar do 1%, né? Na verdade, eu conheço do orçamento, né? Que é o LOA, e que existem, né? Essas porcentagens que nós chamamos de dotação orçamentária, que são distribuídas entre todas as secretarias, né, de uma forma que amparada por lei, né, que a lei o LOA, na verdade, é a lei do orçamento anual, por essa lei. E que cada pasta, por exemplo, de acordo com o que a prefeitura arrecadou naquele ano, cada pasta ela apresenta para ser feito a lei do orçamento uma previsão de gastos naquele ano, seja com pessoal, com obrigações previdenciárias e patronais, com materiais expedientes, com materiais, com obras e instalações, e também, no caso da Secretaria de Cultura, com dotações específicas para eventos, por um exemplo, né, como acontece deles reservarem dinheiro já sabendo que vai acontecer a Semana Nenete, como era antes da pandemia. Nesse sentido, então, eles fazem uma previsão, tá? Porque eu estou falando do LOA, tá? Então, o que acontece? Conforme vai entrando a arrecadação, eles têm aquela previsão orçamentária. Eles preveram que a Semana Nenete do ano de 2021, por exemplo, que não aconteceu, mas é um exemplo, preveram que ia ser utilizados, vamos colocar aí, R$500 mil de reais. Isso é uma previsão. Aí tem lá chega na hora da Semana Nenete, essa previsão pode ser um gasto a maior ou a menor. Aí eles têm que fazer um balanço com o que eles têm, teoricamente seria assim, né? Nos cofres públicos efetivamente de arrecadação, que eles podem disponibilizar, se caso ultrapassar essa previsão, se podem cobrir sem onerar os cofres públicos no tocante às despesas que ele tem que cobrir também de outros setores da própria secretaria e também das outras pastas, né? Então, eu estou falando do LOA, é o que eu realmente conheço. Agora, dessa lei do 1%, eu acho que pensando nessa teoria, na lógica, aliás, desculpa, também na teoria, se caso ela existir, creio eu que ela já teria que ser prevista do próprio LOA, porque se for cobrado da prefeitura isso por ser lei, eu acho que, principalmente se for de âmbito estadual ou federal, automaticamente os responsáveis pelo orçamento, eles já colocam aquilo, já colocam em prática aquilo ali, né, para evitar problemas futuros, inclusive com o Tribunal de Contas, com fiscalizações, etc. Né? Então, possivelmente, teria que ter esse 1% previsto lá dentro do orçamento. Então, então a gente já sabe que o mínimo aqui para essa dotação, a gente tem que ter 1% de toda a arrecadação. Né? Então, eles fazem essa projeção. Agora, eu não sei se efetivamente na prática isso acontece. Teria que ser feito, creio eu, um pedido de informação lá, né? Mas principalmente tendo a lei em mãos para poder dar esse instrumento para questionar, né? É o que eu acho. Não sei se eu falei muita bobagem aqui. Beleza. Então, porque Pessoal, tudo isso... Oi.
Almir, deixa eu só pedir licença, que agora falta 1 minuto para 5 horas, eu tenho que sair, então eu vou desligar o computador. Pode ser que vocês caiam, porque eu estou gravando pelo computador. E aí o Almir vai fazer a gentileza de reabrir a reunião no computador dele para dar tempo de eu chegar em casa. Então, se porventura cair, eu loguei no celular, eu não sei se ele vai permanecer gravando ou não. Mas se cair, dá um tempinho, o Almir vai abrir a sessão novamente e aí a gente volta tudo de novo. Isso, bom? se demorar um pouquinho, vocês ficam aí, gente. Então vão embora. Beijo, até já já.